Sou Najara Veras, filha natural de Catolé do Rocha, cidade que fica aqui no interior da Paraíba. Vinda de uma família tradicional que se dedicou a vida inteira ao comércio. Cresci vendo meus pais trabalhando no comércio, que era um posto de gasolina. E fui trabalhada para também ser uma comerciante, para postergar o comércio do meu pai, da minha mãe. Dizem que eu sou um milagre e às vezes eu acredito, né? Às vezes não, eu acredito que sou um milagre. Meus pais têm 4 filhos, onde eu sou a mais nova, e nessa realidade de ser a mais nova, eu sou mais nova do que a minha irmã mais nova, 15 anos. Então minha mãe, ela contava que ela pedia sempre a graça a Jesus e a Nossa Senhora de ter uma companhia com ela. E nesse ensejo, Jesus deu a graça, né, que sou eu. E pronto, cresci nesse meio, via meus pais trabalhando, sempre uma família unida, uma família constituída, com matrimônio, na realidade da vivência, né, do catolicismo, mas nunca segui essa realidade. Eu fui jovem para João Pessoa, fui estudar e lá conheci muitas pessoas e comecei aquela realidade de festas, de farras, de bebedeiras, e entrei na faculdade, mas terminei não alcançando o objetivo final, que era terminar o curso. Voltei para Catolé. Então, quando voltava para Catolé, já vinha administrar o posto, né, o posto do meu pai. Vim para cá e daqui eu comecei a minha vida, adulta, de fato, né? Então comecei a trabalhar na administração do posto. Passei por diversas situações, algumas boas, algumas ruins, e na realidade de sempre estar aqui, naquele descontrole, naquela realidade que meio que difícil, porque eu não tinha um ponto firme, eu buscava uma felicidade a princípio que não existia. Eu queria suprir essa felicidade com coisas, com pessoas, com riquezas, com carros, com enfim, uma infinidade de coisas, e eu não conseguia ser suprida. Eu não entendia até então a razão da minha vida. Até que eu engravidei e tenho a graça de ter um filho, né, o Juvenal Neto, e que ele já criança, ele me via já bebendo, ele me via farrando, e uma hora ele chegou para mim e disse: mãe, eu quero ser tudo aquilo que você está sendo. E aquilo mexeu de fato com a minha alma, porque eu disse: eu não quero essa vida para o meu filho. Daí então eu comecei a tentar diminuir essas realidades, mas existia um vazio muito grande que não me deixava parar. O amor por ele era muito grande, mas o vazio que existia em mim era muito maior. Então eu continuava na bebedeira, nas farras, até chegar ao fundo do poço. Quando cheguei ao fundo do poço, que eu consegui fechar o posto, eu não tinha mais dinheiro para nada, faltou combustível. E nesse fundo do poço eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Neste dia eu não tinha intimidade com Jesus, eu não tinha intimidade com o Espírito Santo. E eu, dentro do meu quarto, no desespero, os amigos das farras já não tinham, eu já estava ali sozinha. Aquela realidade que eu andava com muitas e muitas pessoas, mas me encontrei só. E naquele momento, que eu posso dizer, era eu e Deus. Eu olhei para dentro de mim e eu disse: Jesus, se você existe, nem falei Senhor, se você existe, mude a minha vida, porque eu não aguento mais, eu não tenho mais o que fazer. Naquela hora vinham diversos pensamentos na minha cabeça, um deles era de tirar a minha vida, que a minha vida não tinha sentido, porque até um posto que eu tomava conta, que eu cuidava, eu não consegui fazer valer naquilo. E com poucos minutos, a porta do quarto bate, e quando eu perguntei quem era, meu pai batia a porta. E ele disse: é seu pai? Aí eu disse: oi, pai. Ele disse: eu vim aqui dizer a você que se Jesus acredita em você, eu também acredito. Então eu vou me desfazer de alguma coisa, a gente vai realmente de novo abrir o posto e vai dar tudo certo. Naquele dia eu fiquei impactada, né, com o agir de Deus, eu não conhecia Deus, e daquele dia em diante
eu disse, eu vou buscar Jesus. Eu não sabia ainda como. Minha cunhada vivia me chamando, Kátia, ela participava já de um grupo de oração, e ela vivia me chamando para ir para esse grupo de oração. E eu sempre resistente, porque não era a minha praia, não era a minha realidade. Mas decidi, então, eu fui para o grupo de oração, sentei lá atrás, e naquele grupo eu comecei verdadeiramente a sentir o amor de Deus, a sentir a graça de Deus me alcançando, a sentir que tinha algo maior, né, que poderia e que estava conseguindo de uma forma ou de outra suprir. Então comecei, fidelizei no grupo, começou o meu processo de conversão. Digo que não foi fácil, caí muitas vezes, quis voltar atrás muitas vezes, mas fui muito acolhida, muito bem tratada no grupo de oração Filhos do Céu, que adiante, né, com a graça de Deus, eu fui coordenadora. E diante dessa realidade, eu já comecei a olhar para a vida de uma forma diferente. Então, eu já tinha a centralidade da minha vida. Jesus já era o centro da minha vida a partir daí, né? Então, surgiu a vontade. Por quê? Porque eu tinha muita vontade, eu tinha muito desejo de pregar a palavra de Deus. E quando eu li a palavra de Deus, no meu coração havia um sonho de conhecer a Terra Santa, porque para mim era como se eu estivesse pisando na Sagrada Escritura, era como se eu estivesse pisando naquilo que eu ia falar para as pessoas, que eu ia falar com mais autonomia, com mais autoridade, e surgiu aquele sonho no meu coração. Mas a princípio um sonho distante, né? Então quando a gente sonha e também está no coração de Deus, Ele vai realizando, Ele vai abrindo as portas. E um certo dia eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, eu tenho tanta vontade de conhecer a Terra Santa, de ir para Jerusalém. Ela disse, e falta o quê? Eu digo, dinheiro. Aí ela disse, pois vamos tentar, vamos providenciar, como é que faz? E eu fui procurar, buscar, saber como era, e a gente começou a pesquisar e consegui comprar essa passagem e ela ficou pagando mensalmente, né? E quando faltava 3 meses para que essa viagem, né, para que eu conseguisse viajar, minha mãe faleceu, né? E deixou muitos rastros, né, de que eu tinha que ir àquele lugar, né? O principal deles é que ela lá no leito de morte, ela falava para os profissionais da saúde, né, que o maior orgulho da vida dela era me ver pregando a palavra de Deus. E essas palavras que eu escutei, elas sussurram no meu ouvido até hoje. Então, assim, quando eu penso em desistir, quando eu penso em parar, quando eu penso em retroagir, eu me lembro daquilo que minha mãe dizia no leito de morte. Então, de uma forma sobrenatural, o Senhor me dá força e eu tenho conseguido ir adiante. Mediante essa realidade, quando estava prestes a viajar, 15 dias antes da viagem, minha mãe já tinha falecido, meu pai morava comigo e eu não teria como viajar. Meu pai, muito doente, chegou ao caos, ao máximo de ir para a UTI. Quando ele foi para a UTI, eu disse, meu Deus, como eu vou fazer? E a realidade toda, vai, não vai, como é que vai ser? E os dias se aproximando e eu fui adorar Jesus. E nessa adoração eu falava com o Senhor, eu dizia, Jesus, eu não quero lhe pedir nada. Hoje eu não quero lhe pedir nada, eu vim aqui só para te adorar. E naquela adoração, o Senhor falava fortemente ao meu coração e dizia, vá a essa viagem, porque você não tem o poder de tirar a vida do seu pai, nem de acrescer um dia da vida do seu pai. Vá à viagem. E naquele momento, assim, eu saí decidida. Cheguei e disse aos meus irmãos, eu vou viajar, eu vou para Jerusalém. Como é que você vai, seu papai doente, e na UTI e tal, e aquela realidade, você é louca e não sei o que. Eu disse, eu vou. Jesus disse para eu ir. E eu escutei uma palavra muito forte que disse, olha, você vai, mas se ele morrer, nem para você saber que ele morreu, você não vai saber, porque a gente não vai dizer. Eu lembrei do que Pedro falava, né? Eu vou obedecer a Deus ante os homens. E eu fui, destemida. Várias dificuldades para chegar, quando chegou no aeroporto de Brasília, algumas dificuldades para embarcar e tudo, enfim.
embarquei. Quando coloquei os pés no aeroporto de Tel Aviv, em Israel, eu recebi a mensagem que o meu pai tinha saído da UTI, que o Senhor tinha transformado aquela realidade. Então eu tomei posse da graça de Deus, o que Ele queria fazer na minha vida, naquele lugar, que aquela viagem não era à toa, aquela viagem não era por acaso. Eu disse, eu vou viver essa viagem intensamente, eu vou viver esse sonho intensamente, eu vou aproveitar o máximo disso aqui, porque eu sei que foi Jesus que me trouxe. E fui vivenciando e tudo que estava ali era realmente a palavra de Deus, é uma coisa que eu não tenho com palavras como dizer, como me expressar diante daquela realidade. Visto que nessa época, como já disse, eu era já coordenadora de grupo de oração, já participava, para mim eu já estava dando muito a Jesus, eu já estava fazendo muito para Jesus, para a obra, para aquela realidade. Eu eu já pregava, já anunciava, também fazia parte de uma comunidade Cairóis, era membro de aliança da comunidade. E o que acontece? Cheguei, nós tínhamos um diretor espiritual, que era Frei Josué, e Frei Josué, na oportunidade que ele falava, ele dizia, onde você passar aqui na Terra Santa, pega uma pedrinha e você leve. Eu não entendia a princípio, mas eu obedecia. Daqui a pouco ele passava por um canto ou outro e eu esquecia da pedra, ele me dava uma pedrinha e a gente foi vivenciando essa viagem e assim, uma viagem de muita intimidade com Deus. E um certo dia, nós chegamos no hotel mais cedo e o Frei disse, vamos rezar. Eram 10 pessoas que iam rezar com ele e tinham 9 da comunidade e só eu que não fazia parte. Mas fui com vergonha, mas fui. Quando chegamos lá, foram liberadas muitas profecias ao meu respeito. Ele dizia, Jesus vai lhe dar a graça de você construir um centro de evangelização e este lugar vai salvar muitas almas. Eu, no meu pensamento, Deus me livre. Aí ele dizia mais, você vai fundar uma comunidade. E essa comunidade será muito frutuosa ao reino de Deus. Eu disse, Deus me livre, já faço parte de aliança de comunidade, não quero. Então assim, aquela realidade, eu disse, eu não vou tomar posse disso para mim. Né? E passou-se, mas ficou aquela inquietação. Eu já trabalhava de forma online, né? Já fazia grupo de oração online também. E ele, sem conhecer da minha vida, ele dizia, olha, você faz um grupo de oração online, mas o nome não é esse, você vai mudar o nome do grupo, você vai mudar a identidade do grupo, porque Deus, a partir de agora, quer outra coisa de você, quer um novo de você. E eu fui muito resistente naquela aceitação. Eu disse, não, como é que vai ser? E já vai ter isso. E Jesus foi convencendo o meu coração, porque ele foi desvendando e falando da minha vida coisas que só eu sabia. Então, o que Jesus fez comigo naquela noite? Era para que era como se eu estou validando o que esse homem está falando para você. É isso que eu quero, é isso que precisa ser feito. Eu escutei, fiquei confusa, aperreada, com medo e veio muita coisa na minha mente, mas continuei o resto da viagem preocupada, não era nem com comunidade, não era com nada, era com o nome do grupo de oração, que quando eu voltasse para a minha cidade, eu ia fazer o grupo de oração já com muita bagagem, já com tudo, mas eu não tinha nem nome. Então, a gente voltou para as peregrinações, para os lugares, e um dia em especial a gente foi lá, onde em Jerusalém se chama o Primado de Pedro. E naquele lugar eu tive uma experiência incrível com o Espírito Santo, uma experiência incrível com Deus, né? Onde eu tocava na pedra, que é onde Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, e eu tocava naquela pedra, e Jesus falava ao meu coração, a partir do momento do toque da pedra, que eu tocava ali naquele lugar, Jesus perguntava, já naquele dia não mais a Pedro, mas ele falava diretamente a mim, Najara, tu me amas? E eu dizia, sim, Jesus, eu te amo. Ele dizia, apacenta as minhas ovelhas. E aquilo foi muito forte ao meu coração, foi assim, algo que eu nunca vivi, né? E eu me comprometi com Jesus naquele dia. Sim, Jesus, eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E eu me comprometi com ele naquele dia de apacentar as ovelhas. Saí dali meio que confusa, chorei, mas até então não estava entendendo o que vinha pela frente. O que seria ainda, o que viria. Eu estava correspondendo a um chamado que eu acharia, não, é para pregar, eu vou apacentar as ovelhas pregando, eu vou anunciar, Jesus, é isso. Pronto, então saí dali. Terminamos a peregrinação em Israel e fomos para Portugal, para Fátima.
Quando chegamos lá, eu dizia, Jesus, como vai ser a volta? Como vai ser? O que o Senhor quer de mim? Como vai ser e tudo? E na hora da Eucaristia, em Portugal, em Fátima, o Senhor me diz, escreva. E eu comecei a escrever tudo o que Ele estava me pedindo. Ele dizia do que precisava, do que seria a realidade, de quando eu voltasse, de que tudo precisava ser firmado na rocha, que tudo que eu fizesse, tudo que viesse a partir de mim tinha que ser firmado na rocha, ou seja, firmado em Cristo. E para eu ser firmado em Cristo, eu precisava estar em oração, em penitência e estar recebendo Jesus na Eucaristia. Então comecei a entender tudo isso, né? E escrevi, tomei posse daquela realidade, de que eu teria que, em qualquer realidade que fosse, eu teria que ser firmada na rocha. Eu teria que estar em Cristo, em Deus, que minha casa não poderia ser firmada na areia, porque qualquer vento poderia derrubar. Voltei para Catolé do Rocha, agoniada, angustiada, como é que vai ser o grupo agora, o grupo sem nome, como é que a gente vai fazer o grupo, mas eu também Jesus não me tinha dado um nome de fato ainda, qual seria o nome. Voltei. Quando cheguei em Catolé, que passou-se 2 meses, a funcionária que cuidava do meu pai disse, tem uma corda amarrada na janela, lá embaixo, no subterrâneo, que era onde a princípio se fazia as lives, né, que era o nosso estúdio. Eu desci, quando eu desci, por trás da minha casa era um terreno que a princípio não tinha sido habitado, né? Era um terreno com as árvores muito grandes, uma mata muito grande, e eu vi as pessoas que estavam lá e eles, na realidade, eles não estavam, não era uma corda, era uma trena, eles estavam medindo o terreno. Quando eu perguntei, eles, eu queria lhe ver mesmo, você tem interesse de comprar algum terreno, algum pedaço de terra aqui atrás? Eu, sem entender, na mesma hora, algo saiu fora de mim, eu disse, tenho vontade, tenho interesse de comprar esse terreno. Só que eu tinha vontade, né, a princípio veio aquela vontade e eu não entendia por quê. Ele disse, tenho sim, eu tenho interesse. Vale salientar o mais importante. Eu disse aos homens que tinha interesse, mas eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Então, quando foi no outro dia, né, eles vieram na minha casa e eu disse, e quando eu desci daquela cadeira, que eu tinha que subir na cadeira para poder ver os homens, quando eu desci naquela cadeira, eu lá sozinho, dizia, olha, eu não quero, Jesus, não é só um terreno, são 4 terrenos e vai dar certo e não sei o quê. E eu não entendi porque eu estava falando aquilo. Não entendia de fato. Quando os homens chegaram, eu disse, olha, você podia comprar um terreno, fazer uma área de lazer para sua casa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu cortei logo, eu disse, olha, eu não quero terreno para fazer área de lazer para minha casa, porque a minha casa já é o suficiente. Se tiver que dar certo alguma coisa aqui, é para que a obra de Deus seja edificada neste lugar. E a gente começou a conversar e tudo, e terminou que ele disse, eu dou tanto, e eu disse, não, eu compro por tanto. Ele disse, eu acho difícil os herdeiros concordarem, mas a gente vai levar a proposta. Quando foi com 2 dias, eles não deram notícia, oh meu Deus, obrigado, não era para mim, então Deus me poupou dessa realidade, não era para mim. Quando foi à noite, eles me ligaram, o negócio está fechado. Eu disse, misericórdia, como vai ser? Eu não tenho dinheiro. E nós, principalmente, eu não estou falando de outras pessoas, mas estou falando nós somos do interior. Quando a gente dá uma palavra, a palavra que fica, não é o papel é importante, mas a palavra é o que fica, é o que permanece. Eu disse, meu Deus, eu já dei a palavra que eu compro esse terreno, como é que o Senhor me bota numa confusão dessa? Eles iriam vir para eu assinar o contrato da compra, eu não tinha dinheiro, eu tinha meio que a vontade, né? Mas o dinheiro eu não tinha. E eu tinha eu tinha comprado um carro há 2 anos, nessa época, que era o carro dos meus sonhos. Eu tinha conseguido comprar este carro. E esse mês que a gente estava falando, que era o mês de maio, eu tinha acabado de pagar a última prestação desse carro. Então o carro tinha ficado quitado nesse mês. Era dia 20, dia 7, eu acho que eu paguei a última prestação desse carro. Beleza, o carro dos meus sonhos, eu já pregava, quando eu ia no carro e era assim uma coisa que eu achava muito bonita, que eu achava muito bom. E eu dizia, eu já estou dando tudo, já estou indo, já estou anunciando, já estou pregando, o senhor já não precisa mais de mim. Eu ficava me questionando toda hora aquilo. Enfim, os homens tocam a campainha. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou dizer a esses homens? Como é, Senhor, que eu vou
dizer qual é a proposta que eu vou dar a esses homens se eu não tenho dinheiro. Quando eles tocaram que eu fui a caminho do portão, antes de chegar no portão, aquela mesma voz que falou comigo em Jerusalém, dizia assim, ao meu ouvido, eu sentia aquela voz falando: você tem coragem de trocar o seu sonho pelos meus sonhos? Quando eu olhei assim para trás, eu vi o carro bem limpinho, coisa mais linda. E eu disse, não deu tempo eu pensar, eu disse, Jesus, eu tenho. Quando eu abri o portão, eu só olhei para os homens e olha, o que eu tenho é esse carro. Se vocês aceitarem o carro como o pagamento dos terrenos, tá feito o negócio. Ele disse, não, eu não recebo o carro. Eu vou dar 10 dias para que você venda o carro. Se você não vender, você vai pagar a realidade que você paga quando desfaz um contrato, que no caso era 10 mil reais. Tá certo, tá certo. E depois que ele saiu, eu digo, meu Jesus, o Senhor, meu Deus, como é que vai ser? E naquele mesmo tempo, assim, foi uma coisa tão de Deus que eu já senti que aquele carro não era mais meu. Então, assim, eu não andava nem no carro, fui oferecendo o carro e ia oferecendo a uma pessoa a outra, e não, esse carro é caro ainda, porque aí o comércio é difícil, bababá. Enfim, era uma sexta-feira que eu tinha que dar 50 mil de entrada, e eu não tinha o dinheiro e ainda não tinha vendido o carro, e já era quarta-feira. Quinta-feira, e eu dizia, meu Jesus, o Senhor me botou nessa enrascada, como é que vai ser agora para eu pagar esses terrenos, para eu dar as parcelas desse terreno? E na quinta-feira à noite eu liguei para um amigo meu e disse, eu tenho esse carro para vender, o cara estava no Maranhão, e assim, ele disse, olha, eu tenho uma pessoa aqui que tem interesse no seu carro. Então quando foi daqui a pouco, essa pessoa me ligou e disse, olha, eu compro o seu carro. Mas tem um problema, amanhã já é sexta-feira e eu tenho uma quantidade de valor que eu posso transferir e eu só posso transferir 50 mil reais para você, que era no outro dia, justamente o dinheiro da primeira parcela, né, da entrada. Eu disse, não, tá tudo certo, tá resolvido. Então assim, a gente pegou esse dinheiro, ele já transferiu diretamente para a conta do pessoal do terreno e aí começamos a vivenciar esse novo de Deus. Quando eu cheguei aqui no terreno, Jesus dizia, não são 4 terrenos, são 8 lotes. Eu disse, meu amigo, eu não tenho dinheiro não tenho dinheiro nem para pagar os 4, quanto mais os 8. E daqui a pouco a gente foi se lançando e foi comprando os terrenos, ou seja, foi me endividando. E quando a gente terminou de comprar os terrenos, eu tinha meio que um salário, que o posto estava arrendado, e esse salário não chegava nem aos pés das prestações que eu tinha que pagar. Então, quando foi mais adiante, né, meus pais, por graça e por amor de Deus e por promessa dele, né, ele dividiu os bens em vida, e o posto, no caso, seria a minha herança, o meu patrimônio, né? E foi passado em cartório, foi tudo resolvido. Então eu tinha o posto, que era a minha herança no meu nome. Mas eu comecei a me endividar, né, comprando as coisas, já começando a morar e fazendo aquilo tudo. Quando chegou a um ponto onde Jesus falava, você tem coragem de dar a sua promessa pelas almas? De Jesus, o posto não. O posto não, porque é a história da minha família. O posto não. E assim, eu teimei muito com Jesus. E um certo dia, ele olhava para mim e dizia, uma alma que seja resgatada, ela não tem preço. Uma alma. E eu fiquei questionando aquilo, mas eu não tive coragem de dar esse passo, não tive coragem de me pronunciar. Ele disse, eu quero o centro de evangelização e os quartos. Você ganhou aquele posto, porque aquele posto foi uma promessa de Deus para você. Você não trabalhou para que ele fosse construído. Aquele posto veio do suor dos seus pais e fui eu que lhe dei. E eu quero o posto pelas almas.
E eu ficava questionando com Jesus. E ele disse, um certo dia eu estava em oração e eu sentia ele falava ao meu coração. Ele disse, a minha promessa, ela vai se cumprir. E você vai escolher se vai ser em 40 dias ou em 40 anos. Se for em 40 anos, você vai ficar como Moisés. Você vai ver a promessa, mas você não vai ter mais condição de usufruir. Você vai ver a promessa, você vai ver o que eu fiz, mas você não vai ter condição mais de participar, porque a idade está avançada, passou-se muito tempo. E se for em 40 dias, você vai poder vivenciar dentro da terra prometida tudo aquilo que eu lhe dei. Então, quando eu lembrava daquela realidade, que Moisés ainda viu a terra prometida, mas não usufruiu, eu disse, não, Senhor, eu quero usufruir, eu quero fazer, eu entrego em 40 dias. E ali eu criei coragem, coloquei o posto à venda e disse, Senhor, eu vou edificar a sua obra, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou negligenciar tudo que eu sonhei para mim, porque a minha vontade era ter rede de postos, a minha vontade era ser rica, eu fui criada, eu fui trabalhada para ser uma pessoa, para ser uma comerciante que gerasse renda. Os meus pais me ensinaram não a ser pobre nesse sentido, meus pais me ensinaram a buscar por mais e mais e mais e mais, que foi o que eles fizeram a vida toda, eles trabalharam a vida toda. Mas Jesus me chamou para algo diferente, Jesus me chamou para dar vida por uma alma, para dar todo o meu dinheiro por uma alma. E então quando eu tomei essa decisão, quando eu tomei esse posicionamento, muitos olhavam para mim e diziam, você está ficando louca. Você está louca, é um patrimônio, é a sua herança. Você vai dar, você vai colocar ali, aquilo ali não vai servir para você. Pega aqueles terrenos e faça o seguinte, faça um condomínio, faça uma área de lazer que aqui em Catolé não tem, faça algo para você ganhar muito dinheiro. E Jesus, ele nem me deixava nem pestanejar. Eu disse, não. O que o Senhor me pediu foi algo diferente. E é isso que vai ser neste lugar. E começamos, esta luta. Cheguei para o meu filho, que era quem poderia, de fato, impedir, ou reclamar, ou murmurar, ou questionar. E eu cheguei para o meu filho e eu disse, filho, Jesus me pediu isso. E ele olhou para mim, olhou no fundo dos meus olhos e disse, mãe, foi Jesus que lhe pediu? Eu disse, foi, meu filho. Ele disse, pois tudo que você fizer, você pode contar comigo. Então ali foi mais uma força, foi mais um engajamento assim, que veio do fundo da minha alma. E a gente começou esse trabalho e o Senhor dizia assim, uma alma resgatada para resgatar outras almas. Jesus me diz todos os dias que a nossa alma resgatada, ela tem o poder, ela tem a graça de resgatar outras almas. E uma alma resgatada, ela vai resgatando outras almas e assim vai se formando uma bola de neve e assim vai crescendo e assim vai se multiplicando. A gente tem que entender e a gente tem que começar a ter atitudes de multiplicações de bolas de neve para o lado positivo, porque a gente só vê, uma bola de neve é algo que cresce, mas para o lado negativo. E uma alma resgatada para resgatar outras almas é algo que vai crescendo gradativamente, mas vai crescendo para o reino, vai crescendo para a graça, vai crescendo para Jesus. Então assim, a nossa maior missão é uma alma resgatada para resgatar outras almas. O Cefas nasceu para isso. O Cefas nasceu para levar a boa nova de Jesus. A gente tem como maior objetivo uma alma que, resgatada pela misericórdia e pelo amor de Deus, vai resgatar muitas almas. Então, quando a gente olha, e se a gente olhar, as pessoas olharam para Noé e diziam que ele estava louco até que a chuva chegou. Quando a chuva chegou, Noé foi quem fez a coisa certa. Então as pessoas olhavam para mim e às vezes ainda olham, você está louca, você deixar a sua vida inteira, você se doar completamente por isso, vale a pena? Vale! Porque quando eu olho e quando eu lembro para o que Jesus fala, uma alma não tem preço. A cada pecador que se converte, acontece uma festa no céu. Então minha missão é produzir festa no céu,
é levar as almas para Jesus, é buscar almas para Jesus e mostrar e dizer a cada uma delas que o que Ele fez na minha vida, a transformação que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer ser humano. Então, queria deixar para vocês dessa forma simples, dessa forma pequena, deixar exposto, explícito para você que amar a Deus, que fazer tudo por Jesus, vale a pena. Não me arrependo de nada, de nada. Tive tudo, estava rica, mas hoje eu sou rica daquilo que o dinheiro não pode comprar. Hoje eu sou rica e cheia daquilo que lá atrás, quando eu falava para vocês aqui nesse mesmo testemunho, lá atrás eu buscava e não encontrava. Hoje eu tenho dentro de mim. Não preciso buscar fora o que Jesus aflorou dentro de mim. Então, quero dizer a vocês que essa missão, que o Cefas é um sonho de Deus para mim, mas principalmente é um sonho de Deus para a humanidade, porque Ele quer resgatar, Ele quer transformar e Ele quer restaurar. Então, fico muito feliz em poder ter tido a graça de partilhar um pouco com vocês da minha história. Eu tenho certeza que em próximos capítulos, que em próximas situações, a gente partilha mais, a gente fala mais, a gente entra mais em detalhes, a gente vai mais a fundo em certos detalhes que talvez eu não tenha passado para vocês, mas se for da vontade de Deus, eu voltarei e partilharei mais e mais da minha vida e do que Deus tem feito e do que Deus fará na minha e na vida de vocês.